Então todos 19 anos e 3 meses de reclusão, regime fechado, impossibilidade de conversão da pena. Depois de 2 longos dias de julgamento dos 3 acusados da morte do adolescente Josiel Marcos Remes de Andrade, os 3 réus foram condenados pelos jurados. São 19 anos e 3 meses de reclusão para os 3, inicialmente de regime fechado. O julgamento começou na terça-feira pela manhã, onde foram ouvidas as testemunhas e os réus, encerrando perto das 6 horas da noite. O júri seguiu para quarta-feira, onde foram feitos os debates de acusação e defesa. A promotoria sustentou o que estava na denúncia, a condenação dos 3 por homicídio duplamente qualificado. Já a defesa pedia a desclassificação, optando por lesão corporal seguida de morte. O debate teve réplica e tréplica e terminou perto das 8 da noite. Próximo às 10, saiu a sentença de condenação dos réus. A família de Josiel, que acompanhou o julgamento, emocionada, comentou sobre a decisão. Existe justiça, sim. Creia em Deus, existe justiça. Existe, não desista nunca. A gente nunca desistiu. A família lutou desde o primeiro momento, desde o começo. Todos nós lutamos. O promotor, que foi maravilhoso, o juiz, todo, o advogado, eu agradeço do fundo do coração, como se eu fosse a mãe dele aqui. Porque a mãe dele não está aqui hoje, estão entendendo? Ela não pode estar aqui. Então eu estou agradecendo por toda a comunidade, né? Agradecendo tudo isso. E agradeço a vocês também, né? Por todo esse tempo aí com a gente, dando força. E é isso que eu tenho para falar, né? E vamos acreditar que tem justiça, sim, né? Então, as provas que instruem o processo foram devidamente expostas e valoradas perante o Conselho de Sentença, e a sociedade local, representada pelos 7 jurados, acolheu a tese sustentada pelo Ministério Público em plenário, reconhecendo a existência de um crime de homicídio duplamente qualificado em relação aos 3 réus, nos exatos termos que foram pugnados pelo Ministério Público em plenário. Só para o pessoal poder entender, então foi o Ministério Público que apresentou a denúncia para que a Justiça, o juiz, de fato aceitasse para fazer esse júri popular, é isso? Exatamente. Essa denúncia foi apresentada na época, né, na época dos fatos. O processo teve uma tramitação um pouco lenta até então, mas ao final dos trabalhos, aquilo que estava sendo sustentado pelo Ministério Público na denúncia e que havia sido reconhecido em pronúncia, que nada mais é uma decisão que submete o julgamento para o plenário do júri, foi integralmente acolhido pelo Conselho de Sentença no dia de hoje, viabilizando uma condenação que, na nossa ótica, se mostrou proporcional à gravidade e à hedondez do crime que foi descrito na denúncia. Auxiliei os trabalhos do Ministério Público aí, na medida do possível, né, para a gente ter o resultado dessa resposta da sociedade por meio do Conselho de Sentença a esse crime que ocorreu em 2014. Como foi esse trabalho junto ao Ministério Público? O brilhante promotor de justiça expôs de uma maneira super técnica, de uma maneira que ficou muito claro para os jurados, tanto é que a gente tivemos a resposta por meio do Conselho de Sentença aí por maioria de votos, né, nas 2 qualificadoras apontadas, né, no homicídio e nas 2 qualificadoras apontadas, né, mostrando que, portanto, a sociedade iratinse reprova de sobremaneira, né, esses fatos que ocorreram, né, dando o devido apenamento e a devida resposta, né, por meio do Poder Judiciário a esses fatos ocorridos no mês de março de 2014. Também trazendo com tudo isso um pequeno alento, um pequeno alívio à família que enfrentou esse procedimento criminal desde 2014, já mais de 5 anos aí enfrentando esse procedimento, e uma pequena reparação, uma pequena resposta então para toda essa dor e sofrimento que o Josiel filho, que o Josiel sobrinho, que o Josiel primo passou então no dia dos fatos. Os advogados de Marcelo e Kleber comentaram que irão entrar com um recurso, um para a diminuição de pena e outro para anular o júri. A gente sempre pensa na condenação como foi a decisão soberana dos jurados, né? A gente recebe ela, obviamente, não feliz, porque a nossa defesa foi no sentido contrário, foi de que não houve a participação dele no crime como foi colocado, né? Então a gente fez esse prólogo para os jurados que não entenderam dessa forma e acabaram por condenar ele duplamente qualificado. A única alteração que a gente já fez, o requerimento, isso é legal, está na lei, é que ele tinha época dos fatos 18 anos, existe uma minorante,
que é prevista em lei, que diz que quando o réu tinha menos de 21 anos na época dos fatos, há uma diminuição legal de pena. Então vai haver ainda, eu fiz um embargo de declaração na própria ata do júri, então vai haver uma diminuição, não sei de quanto, porque o quanto é dado pelo juiz, mas essa diminuição é legal. E a defesa também vai recorrer com relação ao quantum da pena. É difícil mensurar, né? A gente fez um trabalho decente, digno, fomos combativos, usamos o que nós tínhamos durante o processo, um processo que teve nulidades que serão arguídas em sede recursais. O Dr. José Eugenberg foi um guerreiro, ele buscou que fosse realizado a reconstituição, a leitura das herbes, tudo isso foi prejudicial às defesas. Então, o doutor vai depois, vamos entrar com recurso, muito provável, e provavelmente esse júri seja anulado por questões técnicas e faltas de prova. É isso que vocês vão tentar agora? Sim, a gente vai estudar com a família, o doutor Josué vai tomar a decisão, mas tudo caminha para isso. Por quê? Como eu te falei, foi feito um julgamento com um inquérito mal elaborado. As provas acostadas não são capazes de sustentar um decreto. Nós não estamos negando que houve o fato. Nós estamos negando a forma, né? Se tivesse realizado a reconstituição desse fato, poderíamos pontuar quais foram as condutas dos acusados. Quem de fato fez isso, fez aquilo. E isso, o inquérito foi muito falho.